Boa tarde a todas e a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje. E hoje são 3 assuntos em um. A gente vai conglomerar aqui 3 assuntos que estão na ementa de vocês. São muito importantes para a gente entender o próximo contexto que vem adiante. Essa aula poderia ter mandado assíncrona, mas eu preferi ministrar com vocês, porque tem alguns detalhes e vocês podem ter dúvidas que talvez vocês queiram perguntar. Deixa eu só colocar o slide para vocês. Bom, espero que esteja aparecendo já para vocês. Já, galera? Tá, pra ver. Tá aparecendo. Apareceu? Ótimo. Hoje nós vamos falar sobre o Império Bizantino, ou também conhecido como Império Romano do Oriente, tá? Nós vimos lá que no final do Império Romano, nós tivemos uma subdivisão do Império, né, que foi o chamado... Meu Deus, que susto. Peraí, tem gente querendo entrar? Os espíritos. Professor, essa aula está sendo gravada? Sim, está sendo gravado. Tá. Vamos lá. Nós tivemos a divisão do Império, né? Tivemos a divisão do Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império do Oriente, com capital em Constantinopla, onde hoje fica a Turquia. E esse Império do Oriente, ele acabou se diferenciando bastante do Império do Ocidente por várias questões, por questão de distância e também de liturgia da própria igreja. E é isso que a gente vai ver agora, tá? A origem dele foi em 395, quando houve a divisão do Império, através do imperador Teodósio, que fundou o Império Romano do Oriente, ou também chamado de Império Grego, tá? A cultura desse Império Romano do Oriente era muito diferente, assim, em vários aspectos, com o Império Romano do Ocidente. Inclusive, o cristianismo lá teve outra concepção. Para a gente ter uma ideia, geograficamente, até a linha rosa nós temos o Império do Ocidente, e da linha amarela adiante nós tínhamos o Império do Oriente, incluindo, inclusive, a Palestina, né? A localização geográfica é onde hoje é a atual Istambul, a capital da Turquia, e o local onde o Império do Oriente estava localizado era extremamente privilegiado, né? Porque ele conseguia ter contato tanto com as rotas comerciais do Ocidente, tanto com as rotas comerciais do Oriente, né? Então, as várias rotas de comércio possibilitavam uma prosperidade sem igual necessidade. Tanto é que, devido à distância e essas várias rotas, o Império Romano do Oriente conseguiu sobreviver muito mais tempo que o Império Romano do Ocidente. Vocês acompanharam nas aulas de ontem sobre a ascensão e a queda do Império Romano, que, inclusive, uma das razões, né, foram motivadas pela falta das guerras, falta de escravos, aumento do custo de vida e, consequentemente, pelas invasões dos povos germânicos, também chamados de povos bárbaros, tá? A gente vai falar deles hoje ainda também. Então, boa parte do Império Romano do Oriente, né, gozava de um comércio ativo, né, de um comércio altamente lucrativo, de uma produção agrícola altamente próspera, as terras eram férteis e, obviamente, esse império enriqueceu, ao contrário do que aconteceu no Ocidente, né, que acabou se desmantelando. E, obviamente, também eles cercaram as cidades a tempo de impedir que povos germânicos e outros povos, também chamados de povos bárbaros, invadissem as cidades. Lembrando, olha só, a gente tem um mapa aqui mais ou menos do que aconteceu, né? Quem foi que pressionou essa crise do território do Império Romano foram os hunos, que acabaram invadindo e foram meio que empurrando os outros povos que viviam na fronteira do Império para dentro do Império Romano. Então, um invadiu o outro até o ponto que o Império não aguentou e se desmantelou e se dividiu, tá? Nas características gerais, não havia uma unidade racial, né? Nós tínhamos tanto os povos latinos, quanto os que deram origem aos povos de Roma, quanto também povos gregos, semitas, no caso judeus, germanos, eslavos e etc. Em termos linguísticos, esse império
permaneceu com o latim como idioma nacional por algum tempo, mas devido à proximidade com a Grécia, esse império acabou aderindo ao grego como a língua oficial. Então o grego também havia se espalhado bastante pelas cidades dessa região e acabou ficando mesmo como língua oficial a partir do século VII. Os bizantinos eles eram extremamente religiosos, inclusive tem várias batalhas teológicas que vão dar em guerras, em grandes disputas nesse contexto. Eles vão brigar com a Igreja Católica Apostólica Romana, e inclusive vai acontecer algo que foi chamada a questão iconoclasta, quando a Igreja de Bizâncio, né, ou de Constantinopla, proibiu o uso de imagens nos seus cultos. Mas a gente vai falar disso um pouco mais lá na frente. A economia deles era centralizadora, o Estado controlava tudo muito de perto. Em geral, a economia era feita pelo comércio de artigos de luxo, perfumes, tecidos, porcelana, e também pela agricultura, que era controlada por grandes donos de terra, né, uma nobreza latifundiária, e também pela Igreja Católica, né, que já havia sido oficializada naquele momento. Boa parte da mão de obra era feita por colonos, que eram pessoas livres que trabalhavam para os donos das terras em troca de parte dessa produção, e também os escravos, né, que ainda existiram nesse império, ao contrário do que aconteceu no Ocidente, né? Os escravos acabaram quase que desaparecendo quando o Império Romano se desmantelou. Na política, nós tínhamos um poder que era nomeado de Césaropapismo. O imperador, ao mesmo tempo que era o chefe da igreja, ele era o chefe do exército também. Então ele guerreava e chefiava as regras vigentes na igreja. O imperador ele tinha poderes, né, digamos, divinizados. Inclusive há várias imagens do imperador com uma auréola de um santo, né? Assim como a imagem do imperador Justiniano, que a gente está vendo aqui. Ele foi um dos que mais foi retratado pela arte nas paredes, nos mosaicos bizantinos, e ele era considerado um deus, né? Assim, um deus não exatamente, mas ele era considerado uma pessoa muito sagrada, que não poderia ser contestada. Basicamente isso. O governo de foi o governo de Constantinopla mais importante e o mais famoso até então, né? E ele conquistou não só a Península Itálica, onde estava a região de Roma, como também conquistou a Península Ibérica e o norte da África. E, obviamente, esse império teve uma função muito grande em copiar o direito romano. Não sei se vocês viram a aula de cultura greco-romana. Eu cheguei a falar sobre esse corpo jurídico, né, de leis e tudo mais. Roma, ela conseguiu fazer um dos códigos de leis mais modernos da época, né, do mundo antigo, tanto que ele é utilizado até hoje. As pessoas que fazem direito têm que aprender esse tipo de conteúdo até hoje. Os poderes eram ilimitados na mão do imperador. Obviamente, havia imensos privilégios para a igreja e para a nobreza, já anunciando que vinha durante a Idade Média. E, obviamente, né, havia uma marginalização muito grande de escravos e de colonos. Então, quem não fazia parte da elite sofria e pagava pesados impostos. Isso vai dar grandes problemas nesse império aqui. Então, o Império Bizantino ele acabou alcançando toda essa extensão de terra que é vermelha aqui no mapa. A rosa e a verde foram possessões que ele chegou a conquistar por algum tempo menor. No governo do Justiniano ainda, ele vai criar os sólidos, que é uma moeda, né? Uma moeda centralizada. E essa moeda ela vai acabar, como eu posso dizer, facilitando as relações de comércio e principalmente facilitando também a coleta de impostos no Império Bizantino, tá? A burocracia do Estado bizantino era muito centralizada e muito organizada, né? Eles tinham muitos gastos militares e por essa razão eles também recolhiam diversos impostos. E esses impostos muitas vezes eram bem pesados para manter a expansão do Império. Obviamente tivemos algumas revoltas populares, a exemplo da sedição de Níquea, né? Essa história ela é bem interessante. A sedição de Níquea ela vai acontecer em Constantinopla e o povo vai ficar revoltado porque na época eles tinham um hipódromo, né, onde aconteciam corridas de cavalos. Eles apostaram que o cavalo X iria ganhar, que no caso, por exemplo, era azul, né? Só que o cavalo vermelho venceu e o cavalo vermelho era o cavalo preferido do imperador. Só que as pessoas da época apontaram
roubo, né? Apontaram marmelada nessa corrida de cavalos e a galera ficou indignada. O pessoal já estava mordido com o imperador mesmo, né? Com o tanto de impostos que ele estava cobrando, e meio que a galera só queria uma desculpa para poder explodir. E o pessoal foi para a briga, dizendo que aquele cavalo azul lá não ganhou coisíssima nenhuma, que, aliás, o cavalo vermelho não tinha ganhado coisíssima nenhuma, e que etc. E o imperador foi chamado para decidir a questão, e o imperador ele acabou meio que fazendo o que ele não deveria ter feito, né? Ele meio que ignorou o povo e declarou que o cavalo vencedor era aquele lá mesmo que tinha vencido a situação. E a galera, vocês já viram torcedor de futebol, já viram quem joga Free Fire, né? Galera assim que é muito fã de alguma coisa, acaba virando, sei lá, outra coisa, assim. É meio animalesco e tal. E a galera começou mesmo a quebrar tudo. E o pessoal foi para cima dos nobres, quebraram a cidade, incendiaram vários lugares, começaram a fazer uma verdadeira revolução que durou alguns dias. E a cidade de Constantinopla ela foi completamente cercada e tomada pelos populares, que ficaram muito revoltados com a situação. E eles começaram a gritar pelas ruas: Nika, 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 tipo Nike, né? Em grego seria Nika, a pronúncia significa vitória, né? Então eles acabaram gritando Nika porque eles queriam que o cavalo deles fosse declarado vencedor. Inclusive, nesse episódio, o imperador Justiniano pensou em fugir de Constantinopla, porque ele estava sendo ameaçado. Os populares disseram que se ele não aparecesse em público para consertar o que ele tinha feito, ele seria morto. E ele pensou em fugir, só que a sua mulher acabou convencendo ele de ficar, já que ela disse que não ia fugir, né? Ela disse que iria ficar na cidade e aguentar as consequências como uma imperatriz deveria fazer. E o Justiniano acabou ficando na cidade, desistindo de fugir por conta da sua mulher. E a revolta acabou sendo vencida pelos próprios partidários do Justiniano, o exército, no caso, né, que entrou em ação e massacrou cerca de 30 mil pessoas ali nas ruas de Constantinopla. Então, foi muita gente entre os feridos e presos. Obviamente não morreu 30 mil, né? Mas 30 mil pessoas entre feridos e presos e etc. Então, nesse momento, a gente vê também que o Império Bizantino teve contestação. A Igreja de Santa Sofia foi uma das grandes obras do Justiniano, e essa igreja, olha só, ela tem uma arquitetura um pouco mais fechada, por conta das invasões de outros povos naquele momento. Ela tem uma arquitetura que mistura alguns elementos arquitetônicos ao redor do mundo. Eu gostaria de perguntar para vocês, que elementos são esses que estão misturados aqui? Que tipo de arquitetura vocês conseguem identificar na Igreja de Santa Sofia? Uma arquitetura indiana. Arquitetura indiana, diz oriental. Que mais? E Os pilares lembram um pouco a Grécia, né? Olha, muito bem, vocês são bons observadores. Pois é, a gente tem aqui os pilares, né, que são inspirados claramente nas colunas gregas. A gente tem a abóbada, que foi uma criação do Oriente, aperfeiçoada na Europa. E a gente tem uma construção muito sólida, né? Quase que como uma fortaleza. Se alguém invadisse a cidade, as pessoas corriam para a catedral, porque lá eles com certeza estariam seguros em enormes portões e janelas bem menores, né? O Justiniano, quando construiu a Catedral de Santa Sofia, ele estava muito inspirado nas ideias de simetria da Antiguidade Clássica, né? A gente está aqui na confluência da Antiguidade Clássica com a Era Medieval. Então, ele ainda bebia muito na fonte arquitetônica dos gregos e romanos e também dos povos vizinhos no Oriente, né? A exemplo, Índia, China e companhia. E aqui a gente tem algo que foi bastante difundido pelos próprios muçulmanos, que foram as cúpulas, né? As abóbadas, que é essa parte arredondada em cima das construções. Isso daqui é bem importante para a gente entender como Constantinopla foi, né, a confluência de vários povos, de várias rotas comerciais, e de como eles beberam de várias influências culturais para formar a sua própria cultura. Olha só, o tipo de... Eles trabalhavam com a ideia do arco, né? O arco completo,
que não era trabalhado na Grécia Antiga, no caso é do Oriente, o colunato, que é de inspiração greco-romana, e aqui, Igreja de Santa Sofia significa Sagrada Sabedoria. Tá? Uma clara referência aos gregos antigos. Dentro da catedral, em determinado momento do dia, eles tinham uma entrada de luz absurda. Até hoje dá para visitar essa catedral, tá? Ela está de pé ainda. Uma catedral que foi construída no final do mundo clássico, no início da Idade Média, está disponível para visita. É extremamente importante visitar esse lugar. Quem puder, um dia o faça, porque eu vou fazer também. Bom, sobre a religião agora, né, nós tivemos o surgimento de algumas heresias lá na região de Constantinopla. Primeira coisa, né, os bizantinos, eles acreditavam, eles eram monofisistas, ou seja, eles não acreditavam que existia a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles acreditavam que apenas Cristo, né, era Deus, e ele tinha uma natureza apenas divina, né? Ele veio como Deus, né, num corpo de Deus. Ele não veio num corpo humano, segundo eles. Já também os bizantinos, né, eles eram iconoclastas, ou seja, eles acabaram sendo contra as imagens, e eu vou falar um pouco sobre isso, sobre as estátuas e imagens de santos e de referências bíblicas, que eles eram contra, inclusive eles começaram a destruir essas imagens, mas tem uma razão por trás disso tudo, tá? Por conta dessas diferenças teológicas entre os bizantinos e os católicos romanos, houve em 1054 o grande cisma do Oriente, onde o Oriente se separou da Igreja de Roma, fundando uma nova igreja chamada Igreja Cristã Ortodoxa, que era chefiada por um patriarca, né? O patriarca era o grande chefe, ou o Papa de Constantinopla. E do outro lado ficou a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não preciso nem dizer, né, que os católicos apostólicos romanos acreditam tanto na Santíssima Trindade, quanto liberam, né, a questão do uso de imagens nos cultos, nos rituais religiosos. E o que vai acontecer durante um bom tempo vai ser uma disputa. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, não tem. Eu vou ter que falar agora da questão iconoclasta. A questão iconoclasta, galera, ela foi uma questão imposta, né, pela Igreja de Constantinopla. Por quê? Os mosteiros, eles eram habitados por monges que muitas vezes faziam diversas obras de arte, diversas obras de caridade também. Esses mosteiros acabaram ganhando grande poder nessa época, e eles ganhavam grande poder também vendendo, né, e fazendo imagens de santos e de figuras bíblicas. O que vai acontecer? O grande problema desse contexto aí é que esses mosteiros vão começar a ameaçar o poder da Igreja bizantina. E o patriarca, enfim, o Papa, o bispo que estava à frente da igreja começou a se incomodar com aquilo, e não só o bispo também, mas como o imperador também começou a se incomodar com toda essa importância que as pessoas estavam dando aos mosteiros, aos monges e à Igreja Católica Romana. Então, o imperador bizantino decidiu proibir as imagens, e mais que isso, né, ele ordenou a destruição dessas imagens, dizendo que isso era antibíblico, dizendo que aquilo era, enfim, proibido e tudo mais, por conta também de usar algumas passagens da própria Bíblia falando sobre a questão de mandamentos, que diziam para não fazer imagens de Deus e nem de pessoas e etc. E eles acabam empreendendo uma verdadeira caça às bruxas, né? Eles começam a destruir as imagens, inclusive boa parte das imagens bizantinas que existiram naquela época foram destruídas, nem todas. As que sobreviveram foi do momento em que a Igreja Bizantina voltou atrás na questão iconoclasta, e eles passaram então a desproibir as imagens, né? E aí as imagens bizantinas que a gente tem nesse momento são dessa época, galera. Infelizmente, porque a gente acaba tendo pouca fonte sobre esse período. Bom, a decadência deles vai ser a partir do século 7 e 8, quando eles vão ser invadidos pelos povos bárbaros e também pelos árabes. Durante o século 11 ao século 13, eles são alvos das cruzadas, já que Jerusalém tinha sido dominada pelos árabes, né? Isso a gente vai aprender lá embaixo da Idade Média.
Em 1453, acaba o Império Bizantino, a partir do momento que eles são conquistados pelos turcos otomanos, né? E oficialmente acaba o período chamado de Idade Média, já que esse império acaba, se desintegra e tudo que havia, toda a existência do mundo medieval começa a ruir. Mas isso também a gente só vai entender a partir das próximas aulas. Então, o legado cultural desses povos, né? Obviamente é um estado multiétnico, a gente tem uma mistura de culturas que não houve em outros lugares. Nas artes eles vão combinar o luxo com o exotismo oriental e um certo equilíbrio e uma leveza greco-romana. Fora também que falamos em Bizâncio, a gente está falando quase que sempre, olha só, vou até voltar a imagem aqui, de mosaico, tá? Vocês já devem ter visto mosaico em algum lugar, em alguma igreja ou em alguma fotografia, e essa arte que eles utilizam uma argamassa e depois vão colando pedras de diversas cores, formando imagens, tá? A arte bizantina, ela é uma arte que não tem um compromisso em fazer uma retratação fiel à realidade, a imagem real das coisas. Então, é um desenho bem alegórico, geralmente as pessoas têm olhos bem grandes e traços bem fantasiosos, digamos assim. Não é uma arte realista, né, como foi a arte renascentista. Só voltando aqui no final, na arquitetura, obviamente, né, o uso dos mosaicos coloridos e as cúpulas arredondadas e também a compilação de todo o corpus juris civilis, que eram as leis civis da Roma antiga, que foram recopiadas e levadas adiante. Caso contrário, né, nós não teríamos as leis romanas hoje para acesso e leitura. Tá? Agora eu vou falar sobre os povos árabes, né, que foram povos extremamente importantes para a dinâmica europeia. Esses povos eles acabaram convivendo com os europeus, inclusive impedindo os europeus de expandirem para o Oriente. Os árabes são responsáveis, inclusive, por boa parte do isolamento europeu durante a Idade Média, enquanto a sociedade se ruralizava e se isolava do restante do mundo. Os árabes estavam dominando o comércio na região oriental e no norte da África também. Os povos muçulmanos, né, muita gente deve ter ouvido falar das bombas, dos homens-bombas, de todo aquele contexto conturbado que envolve os muçulmanos. E não é bem assim, tá? A gente vai ver um pouco aqui sobre a cultura deles e também um pouco do que pensam os muçulmanos e, obviamente, eles são um grupo muito complexo, tem vários grupos dentro do grupo e tem também os grupos terroristas, que é o que fizeram o Oriente conhecê-los. Bom, eles iniciam essa civilização na Península Arábica, entre o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico, tá? O Mar Vermelho é mais ou menos aqui, próximo do Egito, e o Golfo Pérsico, aliás, o Mar Vermelho é esse daqui, e o Golfo Pérsico é aqui, tá? Só que tem um grande detalhe aqui, né? Um detalhe bem significativo, que 5/6 do território correspondem a desertos, né? A áreas desertificadas que são pontilhadas por alguns oásis. Então, é uma civilização que nasceu no meio do deserto e teve que se adaptar com isso, né? Na Arábia pré-islâmica, nós tínhamos algumas tribos de beduínos que eram nômades, que viviam se deslocando por conta do clima desértico, atrás de alimentos, atrás de boas condições de vida, né? Já as tribos do litoral ou as tribos urbanas, que formaram cidades, a exemplo de Meca, né? Elas eram tribos que viviam em faixas de terras bastante férteis, que eles conseguiam plantar e se estabelecer ali naquelas cidades. Então, eles acabaram se estabelecendo e formando ali conglomerados urbanos que também serviam de entrepostos entre as várias rotas comerciais. Então, na Península Arábica, nós vamos ter várias dessas rotas acontecendo, enriquecendo várias dessas cidades. Inclusive, entre as cidades, eu destaco Meca e Yatreb. Em Meca, nós tínhamos ali cerca de 360 deuses que eram cultuados, né, pelos islâmicos antigos, antes deles conhecerem Alá. Então, a religião do Alá, né, a religião muçulmana, ainda não existia, tá? Inclusive, é importante dizer, tá? Islâmico e muçulmano quer dizer a mesma coisa. É a pessoa que professa fé em Alá. Já árabe é uma origem étnica, ok? Dá para distinguir, galera? Sim ou não?
Alô, ok. Vou continuar aqui. Bom, em Meca, nós tínhamos a tribo dos Coroixitas, que tinham maior prestígio e acabavam ali dominando o comércio e também comandando o culto a esses deuses. Todos os anos, várias pessoas e várias tribos iam até Meca para adorar esses deuses, e toda a grana da cidade, boa parte da grana, melhor dizendo, era arrecadada através dessas migrações que aconteciam até Meca. O grande problema vai ser que um dia, né, o Maomé, ou o profeta Mohammed, ele vai ter uma visão do Deus Alá, né, o anjo Gabriel desce para ele e diz o seguinte: olha, só há um Deus, que é Alá, e um único profeta, que é você. E você tem o papel de pregar a palavra de Alá, que é o único Deus. Todos aqueles deuses lá, os 360, são falsos, e você vai pregar a palavra de Alá a partir de agora. E ele vai começar a percorrer, né? Antes dele mandar a mensagem do Alá, ele estava casado com uma mulher que era filha de comerciantes, de caravaneiros, e ele acabou conhecendo muitas culturas, a exemplo dos judeus e a exemplo também do cristianismo, que já existia nessa época. Tanto é que Cristo aparece no Alcorão, que é o livro sagrado, e também várias figuras da Bíblia judaica, né? Maomé nasceu em 560 depois de Cristo. Ele era Coroixita, né? Aquela tribo lá de Meca, porém de família pobre. Ele era órfão, foi educado pelo tio, começou a participar de várias caravanas. A mulher dele, a Khadija, que era filha também de caravaneiros. Aos 41 anos, ele teve a visão do anjo Gabriel, que disse: há um só Deus Alá e um só profeta Maomé. Ele começa a pregar para os seus pares, no caso os Coroixitas. Só que os Coroixitas começam a ficar bem mordidos com essa pregação do Maomé. Por quê, né? Ele disse que era para acabar com aqueles 360 deuses que eram adorados, só que os Coroixitas, eles lucravam com a vinda das pessoas para Meca para adorar esses 360 deuses, né? E aí o que vai começar a acontecer é que os Coroixitas vão começar a perseguir Maomé e os seus seguidores. Inclusive, alguns seguidores são mortos pelos Coroixitas, e o Maomé é obrigado a empreender um fato que ficou muito famoso na história islâmica, que é a hégira, né? A hégira significa fuga, e foi o momento em que o profeta Maomé fugiu de Meca em direção a uma cidade chamada Medina, tá? Só que lá em Medina ele tem outras visões e ele começa a pregar para outras pessoas, ele angaria novos seguidores e ele traz a galera de volta para Meca para empreender uma guerra santa, né? E ele meio que empreende uma guerra, mata os Coroixitas que eram contra ele, domina a cidade de Meca, destrói os deuses que estavam lá e fundamenta a primeira cidade sagrada do Islã, e até hoje é a cidade sagrada do Islã, né? Junto com Medina. Só que Meca recebe todos os anos islâmicos, né, muçulmanos de todo o planeta que precisam migrar, que é um dos mandamentos da religião deles, tá? Migrar a Meca. Então, dentro desse processo de expansão, nós tivemos uma expansão interna, que foi a unificação de toda a Península Arábica pelas mãos do Maomé e dos seus seguidores, né, até 632, e a Península Arábica passou então a se tornar um território muçulmano, tá? Na segunda fase, após a morte do profeta, a expansão foi comandada por califas, né, que eram governadores, no caso, líderes do exército, líderes militares, que acabaram governando o território. Bom, com o crescimento demográfico, o crescimento da população no mundo árabe, né, e obviamente a necessidade de terras para a agricultura, os islâmicos vão começar a empreender uma guerra santa, chamada também de jihad, né? O jihad significa esforço por Deus, né? E isso daqui é onde se encaixam os ataques terroristas, tá, galera? Tem alguém aí online? Tem? Ou vocês só estão me enganando? Abriram a aula e foram embora assistir Malhação. Eu tô aqui. Ao vivo, estamos aqui. Ah, tá. Ótimo. Escutem bem Ótimo. Escutem bem o que eu vou dizer agora, porque é bem importante, tá? Muita gente confunde os islâmicos com os grupos terroristas, e não é a realidade de todo mundo islâmico. A de jihad, que é a mensagem que está no Alcorão dizendo para destruir os inimigos do Islã, ela é muito associada, né, aos ataques terroristas. Inclusive os fundamentalistas
acabam utilizando essa passagem para empreender os ataques terroristas a países que não são muçulmanos. Só que a leitura dos islâmicos mais pacíficos, né, os mais ponderados, é de que a de Jihad foi importante para um certo momento. E principalmente a de Jihad é uma guerra espiritual e não física. Esta guerra, através da oração, através da dedicação, do fazer o bem ao próximo, assim você está se esforçando para que a palavra de Allah seja levada às outras pessoas. Só que a galera mais radical acha que tem que usar as armas e matar a galera mesmo, degolar, explodir bomba. Então, eis a grande confusão que faz a gente achar, né, que o mundo islâmico é feito por homem-bomba e terrorista também. Tem alguém que quer comentar? Já é uma parte no Alcorão, é? Não é uma palavra que está no Alcorão, uma palavra em árabe, significa esforço por Deus, tá? No caso, esse esforço, naquele momento da expansão árabe, seria a guerra, né? O esforço foi empreendido através das armas. Só que com o passar do tempo, os povos islâmicos mais pacíficos, no caso sunitas, né, que é uma facção não, o maior grupo dentro do Islã, que eles são mais pacificados, eles dizem que esse esforço é espiritual. Então, a confusão... Os xiitas não, né? Boa parte dos fundamentalistas xiitas acreditam que esse esforço pelo Islã é a guerra. Tanto é que o mundo árabe se enche de bomba atômica e o caramba. E eu acho que boa parte se houver uma terceira guerra mundial, vai vir de lá, tá? Com toda certeza. Por conta do petróleo, toda essa situação, né, do planeta, etc. Ficou clara essa questão da jihad, da guerra santa, etc? Sim, sim. Perfeito. Então, alguns fatores externos, né, vai ser o enfraquecimento dos impérios bizantino e persas. Eles acabam invadindo esses territórios e aumentando seu poder e seu domínio sobre vários outros locais. Também eles vão invadir o norte da África, inclusive convertendo vários desses países, desses territórios, melhor dizendo, ao Islã. Não sei se vocês sabem, né? Muita gente acha que a África é majoritariamente composta por religiões nativas, né? Ao exemplo de religiões que deram origem ao candomblé e ao Umbanda aqui no Brasil. Só que boa parte da África do Norte, ela é islâmica, gente. Então, as populações do deserto e também da região do centro da África, que a gente vai falar mais tarde, que são os impérios africanos, se tornaram islâmicos, tá? Deixa eu ver aqui. Então, entre 632 a 661, eles conquistam o Oriente, o Egito, a Síria, a Pérsia e a Palestina, e também conquistam aqui a região da Península Ibérica, onde atualmente fica Portugal e Espanha. E por bom tempo passou assim, tá? Então, olha o que a gente vê aqui. Os árabes, eles bloqueavam a saída dos europeus para o mar, através da ocupação da Península Ibérica. Eles proibiam também os europeus de fazer comércio com o norte da África, já que eles dominavam todas essas rotas. E também proibiam os europeus de atravessar para o Oriente, já que eles dominavam as rotas comerciais do Oriente. Obviamente, essa sociedade que era comercial, monetária, etc., que era europeia e tal, Império Romano, vai começar a se esvaziar, empobrecer e se tornar cada vez mais rural. Lembrando que as invasões vão acontecer aqui nesse território também através de povos bárbaros que vão isolar ainda mais essa sociedade, tá? Ok. Consequências da expansão árabe, né? A Europa ficou isolada, como já falei, acelerando a ruralização e a formação do feudalismo. A religião islâmica, né, ou também chamado de Islão, significa submisso a Allah. Então, quando você diz que alguém é islâmico, você está dizendo que essa pessoa é submissa ao Deus Allah, tá? Muslim também é um termo que se determina para o seguidor do Allah. O livro sagrado deles, né, digamos a Bíblia deles, né, que Bíblia significa conjunto de livros, né, seria o Alcorão, né? O Alcorão foi um livro que é uma mistura de compilados do próprio profeta Maomé e de figuras importantes da religião islâmica. Eles acreditam que as pessoas são predestinadas a nascer pobres ou ricas. Então, isso é muito utilizado para controlar as revoltas no mundo islâmico. Então, imagina só, o Ulisses, ele nasceu, por exemplo, camponês lá naquela época,
e ele ganha um salário assim bem pequeno, não dá nem para sobreviver. E o Ulisses olha para o cara que é rico, né? Tipo, sei lá, o João Lucas, ele é o ricaço lá do mundo árabe, né? E ele começa a contestar, dizer, caramba, porque eu não nasci rico igual o Lucas, né? E meio que o profeta, a religião, enfim, os sacerdotes vão começar a repreender Ulisses, porque eles vão dizer, olha, não conteste o que Alá fez. Alá quis que você viesse assim ao mundo, viesse pobre, para você aprender alguma lição, alguma coisa do tipo, né? E claro, quando você é religioso, principalmente nas sociedades islâmicas, que são bastante religiosas, você acaba aceitando as explicações religiosas, né, por conta da fé e por conta de várias outras coisas. Então, nas sociedades islamizadas, nos países islâmicos, quase nunca acontecem revoltas em relação a custo de vida ou etc. Em alguns lugares acontecem revoltas contra alguns políticos, inclusive nós tivemos em 2015, salvo engano, a Primavera dos Povos Árabes, que foi uma sucessão de revoltas de povos árabes, né, de povos que eram islâmicos, inclusive na maioria, contra os seus governantes que eram ditadores. Então, eles começaram a lutar por democracia, né, por governos mais livres, provando aí de que nem todo islâmico é cego e de que a religião não os faz serem meras marionetes dos seus sacerdotes, né? Bom, princípios fundamentais são 5, né? Todo islâmico deve crer em Alá como único Deus e em Maomé como seu profeta legítimo. Todo islâmico também deve rezar 5 vezes ao dia em direção a Meca, tá? Quando acorda, 5 da manhã, quando no meio da manhã, meio-dia, à tarde, tá? À noite, antes de dormir. Ser caridoso, no caso ajudar os mais pobres, dar esmola, é uma lei universal do Islã. Jejuar no mês do Ramadã, que é o mês sagrado, tá? E uma vez na vida, pelo menos se tiver condições financeiras para isso, peregrinar até Meca, a cidade sagrada. Tá bem? Bom, já falei da Jihad. Bom, hoje o Islã é a terceira religião monoteísta mais populosa do mundo. Inclusive já chegou a bater até o cristianismo, tá? Cristianismo católico. Por conta que alguns países obrigam a sua população a ser muçulmana. Bom, só para a gente entender também, né? Eles são aqui descendentes de povos semitas. Olha só, cadê a origem? Ah, tá. Bom, no judaísmo, Isaac deu origem a Abraão, que deu origem... Aliás, Abraão teve 2 filhos, perdão, agora que eu fui me tocar do negócio aqui. Abraão teve 2 filhos, um Isaac, que deu origem ao judaísmo, que deu origem ao cristianismo, etc., que depois deu origem à igreja ortodoxa e à igreja católica, né? Já, por outro lado, Abraão teve um filho bastardo, com uma das suas escravas amando da sua mulher, chamado Ismael, que acabou se tornando o pai dos outros povos árabes, que, por consequência, deu origem ao profeta Maomé, que, por sua vez, deu origem à religião islâmica. Vamos agora aqui para o nosso último slide. Agora, para finalizar, a gente vai falar de Império Carolíngio. Bom, vamos lá. Só pegar uma água aqui, tá, galera? Rapidinho, já volto. Esse é o slide para vocês da Império Carolíngio. Sim, sim. Tá aparecendo. Perfeito. Esse daqui, Carlos Magno, tá? Um dos grandes imperadores carolíngios. Só para a gente entender a história desse império, né? Nós temos aqui um mapa que mostra alguns desses povos chamados de bárbaros, né? E por que povos bárbaros? Obviamente, os romanos e os gregos chamavam de bárbaros todos os povos que não falavam nem grego e nem latim. Então, esses povos, para eles, falavam língua de cachorro. Era como se fosse um animal falando, e bárbaro significa exatamente isso. Também eles condenavam esses povos porque o estilo de guerra deles era bem sangrento, violento, com machadadas e etc. Como se os romanos e os gregos também não fizessem isso, né? Na verdade, povos bárbaros é um termo bastante preconceituoso,
que mostra o preconceito dos povos da Grécia e do povo romano contra os povos que viviam na fronteira do Império. Então, nós vimos lá nas aulas passadas, né, que nós tivemos a vinda dos hunos, logo após os lombardos, que vão pressionar os ostrogodos, que vão invadir vários outros territórios e vão formar algumas possessões, tá? Nós temos aqui os anglo-saxões, que vão formar a Inglaterra, os visigodos e os suevos, que vão formar Portugal e Espanha, os burgúndios vão formar toda essa região aqui entre França, Itália e Suíça. Nós temos os ostrogodos e temos o Império Romano do Oriente, que ficou intacto, como falei para vocês, durante vários séculos, né? Os francos, eles são o nosso alvo de hoje. Foi o reino bárbaro mais bem organizado, um dos mais longos e um dos mais prósperos também, após a queda do Império Romano do Ocidente, tá? E o reino franco, o que foi o reino do Carlos Magno, a gente tem toda essa extensão aqui, foi bem grande, tá? Dominou, inclusive, parte da Península Itálica, incluindo Roma, e esse império foi bastante importante, porque o Império Carolíngio ele vai determinar a sobrevivência da Igreja Católica durante a Idade Média, não só a sobrevivência da Igreja, mas também a importância e a riqueza da Igreja Católica diante do cenário da Idade Média, tá? A origem do Império Carolíngio vai ser a partir do Reino Franco, né, como eu acabei de mostrar para vocês, que conseguiu se manter unido após a queda do Império Romano. Aos poucos, os poderes dos reis foram aumentando nesse tipo de governo e nesse reino específico, e também alguns funcionários, né, do rei começaram a governar e a mandar com poderes bastante grandes, né, que eram chamados majordomos ou também prefeitos, né? Essa galera começou a governar e o Império Franco, o Reino Franco, ele começou, na verdade, como um grande reino guerreiro que fazia diversas guerras, conquistava diversos territórios. Eles não tinham lei escrita, eles não tinham uma cultura escrita como a Grécia e Roma, e também boa parte dos seus costumes era bem rudimentares. Eles eram bem, como eu posso dizer, eles eram bem rurais, eram não rural, eu acho que essa não é a palavra. Eles eram brutos, eles tinham costumes que não eram nada refinados e tal. Por essa razão, inclusive, eram chamados de povos bárbaros, né? Um dos majordomos mais importantes, né, desses prefeitos, esses governantes, foi o Carlos Martel. O Carlos Martel ele conquistou a Igreja Católica, né, depois de uma guerra chamada Batalha de Poitiers. E essa batalha vai acontecer em 732, quando os muçulmanos eles tentaram invadir a Europa, e se eles tivessem conseguido vencer na Batalha de Poitiers, possivelmente boa parte do que a gente conhece de história europeia não teria acontecido. E o Império Romano do Oriente teria caído com toda certeza, né? A Europa talvez hoje fosse completamente islâmica e talvez, né, com quase toda certeza, a Igreja Cristã Católica teria desaparecido ou teria reduzido bastante seu poder naquele momento. Então, o que foi que o Carlos Martel fez? Ele salvou o cristianismo e todo o ocidente cristão, digamos assim, né? Contendo o avanço dos muçulmanos sobre a Europa. Obviamente, né, o Papa ele vai ficar bastante, como eu posso dizer, feliz com tudo isso que aconteceu, e o Papa ele meio que abençoa o Carlos Martel e toda a sua descendência para que eles possam assumir uma dinastia ou um reino, um poder muito em breve, né? Inclusive, o filho do Carlos Martel, o Pipino Breve, né, vai destronar o último monarca franco em 751 com a ajuda da Igreja Católica, né? A Igreja Católica ela vai dizer não, ele está apenas tomando o que é de direito dele. E a partir do momento que ele faz cair o último rei franco, ele é consagrado como novo rei, né, dando início à dinastia carolíngia. Só que Pipino Breve, como vocês já devem ter visto pelo nome, ele não teve uma vida longa, ele teve uma vida breve, né? Como seu nome. Inclusive, Pipino lá é nome de rei, né, gente? Pelo amor de Deus. Quando eu vi isso a primeira vez, quando eu dei a primeira aula disso, os alunos riram pra caramba do nome desse cara. E o Pipino, ele não viveu muito, né? Ele acabou governando pouco. Quem ficou no seu lugar foi o Carlos, que acabou sendo nomeado de Carlos Magno, tá? 3 séculos
após a desintegração do Império Romano do Ocidente, Carlos Magno ele vai reunificar parte desse território sob o poder dos francos. No ano de 800, ele vai ser coroado imperador em Roma pelo Papa Leão III, nascendo então assim o Império Carolíngio, que vem de Carlos Magno. E Carlos Magno foi um título que ele ganhou de Carlos o Grande, né? Magno significa o Grande. A administração do Império então funcionava da seguinte maneira: o imperador nomeava alguns enviados que controlavam tanto os bispos quanto os nobres, que por sua vez deviam fidelidade ao imperador, tá? Esses enviados do rei também deviam fidelidade ao imperador, que por sua vez, né, bispos e nobres tinham seus vassalos, que também deviam todos aqui obediência e fidelidade ao imperador. Como é que o Carlos Magno vai conseguir administrar um império tão grande quanto o Império Carolíngio, né? Ele começou a dividir em vários territórios e distribuir para as pessoas e dar títulos a essas pessoas, né? Foi aqui nesse momento da história, galera, que nasceu o título de nobreza, né? Quantos já não sonharam em ser um conde, uma condessa, um marquês, uma marquesa, etc., né? Surge tudo aqui. Os condados eram territórios bem grandes, eram territórios médios, na verdade, que eram administrados pelos condes, né? Que correspondia ao território dominado por uma cidade. O rei nomeava os condes, que ficavam responsáveis pelo recolhimento de impostos, pela segurança e pela aplicação da lei. Em troca, o rei desse título de nobreza e desses privilégios das terras, esses condes defendiam o território e também davam ajuda militar nas guerras. Isso daqui é uma base do mundo medieval, vocês vão ver, nasce aqui, né, essa relação que é chamada de comitatus, tá, galera? Que é essa relação de fidelidade. Você fideliza pessoas, você troca favores com elas para que elas te defendam no momento certo. E foi isso que os reis do Império Carolíngio fizeram. As marcas eram territórios situados na fronteira do Império, eram territórios defensivos, né, em territórios um pouco menores, e para esses territórios, né, tinham os marqueses, que estavam abaixo dos condes. E também tínhamos os ducados, que eram territórios bem grandes, que eram até mais poderosos que os condes, e esses territórios acabaram formando também os duques. Então, duques, condes e marqueses foram os títulos de nobreza que surgiram nesse momento, né? Alguns funcionários da coroa, exemplo dos missi dominici, que eram enviados do rei, vigiavam esses nobres, esses condes, marqueses e os bispos para evitar que o poder dessa galera fugisse do controle do imperador. No âmbito cultural, Carlos Magno vai empreender uma verdadeira revolução, também chamada de Renascimento Carolíngio. Ele vai começar a se cercar de vários sábios, pessoas que gostavam da ciência, né? E gostavam também das artes. A exemplo do Aquino de Orque, Pedro de Pisa e o monge Egnardo, que vai ser o seu biógrafo, vai construir a história da sua vida, vai escrever, melhor dizendo, a obra da sua vida. E com isso ele também vai revolucionar a educação, né, através da Escola Palatina, onde ele vai obrigar que várias pessoas tenham o ensino de gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria e música. Então, o que é que ele quer? Ele quer, a exemplo, inclusive, da educação da Grécia, que as pessoas tenham uma educação erudita e que elas possam cada vez mais obter e reter conhecimento. O Carlos Magno, ele gostava de que pessoas instruídas tivessem a posse de cargos públicos e também aplicassem as leis. Por isso, né, ele vai investir bastante no registro das rendas e dos gastos do Império. E, obviamente, né, ele também vai investir numa categoria de monges que viviam dentro dos mosteiros apenas para compilar livros, tá, galera? Inclusive, quem é cristão aqui? Católico, evangélico? E desapareceram. Bora lá. Esses monges, né, eles acabaram copiando manualmente vários livros, entre eles livros clássicos da Grécia e da Roma Antiga, e também a Bíblia. Foi totalmente copiada à mão, né? Alguns escritos que estavam inclusive apodrecendo foram recopiados e acabaram sendo perpetuados por longos anos até que surgisse a imprensa, né?
Então, por essa razão que a Bíblia era tão escassa e não era um livro tão acessado por várias pessoas. A manutenção do conhecimento dos gregos e dos romanos foi um objetivo educacional dele, ele conseguiu, né? As escolas funcionavam juntos aos mosteiros e boa parte das pessoas eram ensinadas nas 7 artes principais que eu já citei aqui. Bom, o fim do Império Carolíngio vai acabar acontecendo com as invasões dos vikings, dos sarracenos e dos magiares, que vão fragmentar a Europa e tornar esse território, fragilizado. Com a morte do Carlos Magno, é assinado o Tratado de Verdun, onde os territórios são divididos entre os 3 filhos dele. Então, o reino do Carlos o Calvo é todo esse território que compreende França e Espanha. Nós temos aqui o reino da Saxônia, da Caríntia, que foi o reino do Luís o Germânico, e o território do meio, que acabou sendo completamente dividido, porque o terceiro filho não soube administrar. Apesar do Império Carolíngio ter caído, boa parte das suas estruturas vão permanecer durante a Idade Média. Há exemplo do comitatus, que é essa relação de fidelidade entre nobres, e também vai permanecer na organização da sociedade. Nesse período também a questão, comitatus, vou lembrar até o final da aula e digo para vocês. Comitatus. Sim, a questão das leis que eram oralizadas, no caso, no Império, e continuarão oralizadas durante toda a Idade Média. A Emily falou, sou Christian. Tá, eu li. Agora eu fui entender, cristã, né? Alguém está se passando por Emily nesta aula? Bom, é isso, galera. Então, a nossa aula fica por aqui. Eu vou agora passar para vocês a atividade referente a esta aula de hoje. E também, galera que está de recuperação, atenção que eu vou falar lá no grupo com vocês já já. Então, obrigado e até a próxima.